Olá! Eu sempre recebo dúvidas sobre produtos e muitas vezes eu falo, olha, observa a lista de ingredientes, é lá que você vai saber o que você está consumindo. Se você ainda tem dúvidas sobre lista de ingredientes, hoje você vai saber nesse vídeo o que você precisa saber para fazer melhores escolhas observando a lista de ingredientes. A primeira regra que você precisa saber é que a lista de ingredientes de qualquer produto do supermercado está sempre em ordem decrescente, ou seja, o primeiro ingrediente que aparece lá na lista é o principal, é o que tem mais, e a gente vai tendo a redução. O segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro e por aí vai. Então, por exemplo, você foi comprar um chocolate meio amargo, né? Você está querendo melhorar seus hábitos. E aí lá na lista de ingredientes está assim: açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau. Isso significa que esse chocolate, na verdade, tem mais açúcar e menos cacau. Então, não seria a opção mais interessante. O mais interessante seria o contrário, alguma opção que tivesse mais cacau e menos açúcar. Quer ver? Vou colocar dois exemplos agora para vocês terem ideia. Deem uma olhadinha nesse suco, em primeiro lugar. Na verdade, ele não é suco, ele é néctar. O néctar muitas vezes passa a impressão de que é algo natural, né? Nossa, o néctar. E pelo contrário, na verdade isso indica uma concentração menor de suco e maior de água e açúcar. Como a gente realmente pode confirmar olhando lá na lista de ingredientes, em que a gente tem como ingredientes primeiro água, depois açúcar e aí depois apareceu o suco de laranja. Então, não é uma opção que vale a pena, tá? A gente tem menos laranja e mais água e açúcar nessa opção. E ainda tem tem aroma, acidulante, antioxidante, tem mais algumas coisinhas. Um outro exemplo é esse iogurte aqui super clássico, né, que criançada consome um monte e que a gente tem como primeiro ingrediente o leite, o que é esperado para um iogurte, mas que o segundo ingrediente já é um xarope de açúcar. Depois a gente tem um preparado de morango, que a gente pode ver que tem açúcar de novo, que tem amido, né, que é um tipo de farinha. Depois a gente ainda tem conservantes, estabilizantes, vários nomes estranhos. Então esse é outro ponto para a gente observar. Em primeiro lugar, realmente essa questão de quais são os primeiros ingredientes, se você reconhece esses primeiros ingredientes, se eles são comida de verdade. E, de um modo geral, se a lista de ingredientes é muito extensa, se ela tem muitos nomes estranhos, isso é um forte indicativo de um produto excessivamente processado, que não vai te agregar muito, não vai trazer muito benefício. A lista de ingredientes, quanto mais curtinha, quanto menos nomes estranhos, quanto mais você conseguir compreender ela, melhor. E todo mundo também que busca mais saúde, que busca perder peso, né, que está em processo de reeducação alimentar, evita açúcar de um modo geral. Então vale a pena você conhecer um pouquinho os nomes com que o açúcar aparece mais facilmente lá na lista de ingredientes. Ele pode aparecer como açúcar, como xarope, xarope de glicose, xarope de milho, xarope. Pode aparecer com o nome de maltodextrina, também é um tipo de adoçante com efeito super similar ao açúcar. Temos ainda com o nome de glicose, sacarose, açúcar invertido ou mel, melado, açúcar mascavo. Muitas vezes vai ter alguma opção de adoçante que seja mais natural, né, com mais nutrientes, como melado, por exemplo. Mas lembra que para quem quer emagrecer, o efeito dessas outras formas de adoçar, elas são muito similares ao açúcar. Vai ter aquele pico de açúcar no sangue, de insulina, a gente acumula na forma de gordura, aquele efeito todo que a gente quer evitar. Então vale a pena você ficar de olho no rótulo para entender bem direitinho e observar esses açúcares diferentes. Outro ingrediente que você deve evitar na lista de ingredientes é a gordura vegetal. Muitas vezes a gente olha lá na frente do produto e a gente tem a identificação assim: não contém gordura trans, 0% gordura trans. E aí, olhando o rótulo, lá na lista de ingredientes, a gente vai ler gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada. E isso é sinônimo de gordura trans. O que acontece é que no Brasil nós temos uma legislação que permite que, se a quantidade de gordura trans for menor do que 0,2 gramas na porção, o fabricante pode afirmar que não tem. Então, por exemplo, existe uma bolachinha muito tradicional, salgada, de pacotinho que as pessoas consomem, levam para o lanche, e que ela tem uma porção pequenininha, que são aqueles 3 biscoitos. Naquela porção,
a quantidade de gordura trans fica dentro dessa legislação de menos do que 0,2 gramas. Então ela está exatamente nesse mesmo exemplo que eu citei, né? Na frente, 0 gordura trans, na lista de ingredientes, gordura vegetal hidrogenada. Ou seja, tem gordura vegetal hidrogenada, tem gordura trans, que é o pior tipo de gordura que a gente pode consumir, porque ela está associada tanto com aumento de colesterol ruim, né, o LDL, quanto redução do colesterol tido como bom, que é o HDL. Então, mesmo numa quantidade pequenininha, o ideal é que a gente não consuma. Outros, digamos assim, nomes feios para a gente evitar também são o glutamato monossódico, que é um conservante associado a vício, associado a dor gástrica, a dor de cabeça. Ele serve para aumentar a palatabilidade dos alimentos. Ele é como se ele aumentasse a nossa papila da língua, fazendo com que o alimento pareça mais gostoso do que é. Isso está muito presente em salgadinhos e em temperos artificiais também. Evite também corante caramelo 4, que ele está presente em molho shoyu e em refrigerantes à base de cola também. É um conservante que alguns estudos já associaram com risco aumentado para câncer. E evite ainda nitritos e nitratos. São conservantes que estão geralmente presentes em embutidos. Chester, peito de peru, presunto e por aí vai. Todos aqueles que têm aquela coloração rosinha está associada com esse tipo de corante, que é um corante também associado com risco aumentado para câncer. Então, resumindo, lista de ingredientes é observar a ordem, observar se são nomes conhecidos, se ela é muito extensa ou não, observar o açúcar disfarçado ali na nossa lista de ingredientes e alguns desses conservantes, da gordura trans. A gente consegue identificar tudo isso aprendendo a ler lista de ingredientes. Espero que hoje eu tenha te ajudado a fazer melhores escolhas no supermercado. Nas primeiras vezes que você for começar a ler, você vai ficar com dúvida, vai demorar mais tempo para fazer as compras, mas daqui a pouco você vai ficar super craque e vai conseguir fazer escolhas muito boas e não ser mais enganado pelo marketing. Tá bom? Espero ter ajudado e até o nosso próximo vídeo.